será dedicado ao Senhor, e ali adoraram ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, hoje quero estar falando sobre a história de Ana. Um dia que a irmã Cleusa me fez um convite, Deus colocou no meu coração a falar sobre a história dessa mulher. Creio que todos nós a conhecemos e sabemos o que ela passava no seu dia a dia e que ela enfrentava dentro da sua própria casa. A história de Ana vai nos falar que ela era esposa de um homem chamado Eucana. Eucana era do lugar chamado Ramataim Zofim, do monte Efraim. Eucana era filho de Jeruão, Eliú, Teu e Zufi. Eucana também era levita da ordem dos coaitas, que era responsável pelos utensílios do santuário. Eucana era casado, todos nós sabemos, com duas mulheres, uma chamada Ana e a outra chamada Penina. Porém, Penina tinha filhos, mas Ana não, porque ela era estéril. E de ano em ano, Eucana com sua família subia ao templo para adorar e sacrificar ao Senhor no tabernáculo. E essa prática demonstrava a fidelidade de Eucana ao Senhor e cumprir os mandamentos de Deus e manter sempre a sua família em adoração ao Senhor. E nos dias de sacrifício, eles tinham um costume também naquela época de se alimentar do sacrifício que eles ofereciam ao Senhor. E Eucana fazia a repartição entre Penina, seus filhos, suas filhas, mas para Ana ele sempre separava uma porção especial, porque Eucana amava mais a Ana, e mesmo sabendo que ela não podia lhe dar filhos, mas ele tinha um amor especial por Ana. E podemos ver também porque o Senhor tinha fechado o ventre de Ana, e por isso que ela não podia dar filhos a Eucana. O Senhor fez isso com Ana porque Ele tinha um propósito particular com Ana. Que tudo que Deus faz, irmãos, é porque Ele tem um propósito particular com cada um. Há momentos que tudo isso se torna como prova de fé, porque tudo que Deus faz na nossa vida é bom, perfeito e agradável. A gente muitas das vezes não entendemos o processo que passamos. A gente muitas das vezes queremos questionar a Deus porque não é a hora, porque até agora não chegou, mas nessa tarde podemos aprender isso, que tudo é a vontade de Deus. E a Bíblia vai nos falar que Penina humilhava Ana, porque ela não dava filhos, não dava fruto a Eucana. Eu separei aqui dois motivos, vou falar o primeiro. O motivo que o primeiro motivo que Penina humilhava Ana, porque ela não tinha filhos, porque ela era estéril. Isso era visto naquela época como um motivo de grande tristeza e de muita vergonha para uma mulher não ter filhos naquela época. E Penina usava isso para entristecer, humilhar Ana. Podemos até imaginar que quando ele subia de ano em ano para o templo, Penina todos os anos apresentava uma criança diante do Senhor. E Penina fazia isso excessivamente para deixar Ana triste, que Ana permanecia sem filho. Isso acontecia repetidamente na vida daquelas duas mulheres. Quando Eucana e sua família subia para Siló,
para adorar o Senhor, Ana, esse era o motivo que Ana ficava triste, semblante caído, ela não se alimentava, ela não bebia, porque tamanha era muita tristeza no coração dela. Mas Penina, quando via que Eucana amava Ana, mesmo sendo estéril, não podendo lhe dar filhos, aqui podemos entender que o coração de Penina criava inveja sobre Ana, criava uma inveja tão grande de ver que o marido dela tinha um carinho especial mais por Ana. Mas não era que ele também não amava Penina, mas ele tinha um afeto mais forte com Ana. Porque a Bíblia diz que no 1 Samuel versículo 8, Eucana, vendo a situação de Ana, a tristeza dela, pergunta para Ana assim: por que choras? Por que não come? Por que está aflita? O teu coração não sou para ti melhor do que 10 filhos? Podemos ver que a tristeza preocupava Eucana, assim como nos dias de hoje, a gente que somos casados, a gente chega em casa de vez em quando, vê a nossa cônjuge triste, a gente queremos trazer uma palavra para tentar animá-la, e muitas das vezes a gente não sabe o que está passando no coração da nossa esposa. Muitas das vezes nós não sabemos o que ela está necessitando aqui naquele momento. Mas um dia que me chama a atenção, que Ana se levantou, e Ana comeu, Ana bebeu, e Ana, com o coração amargurado, a alma profundamente sofrida, orou ao Senhor. Uma oração de coração aquebrantado, irmãos, é o tipo de oração que o Senhor sempre ouve e responde. Aleluia. E isso teve conforme ao seu perfeito, e tudo acontece conforme a sua perfeita vontade. E Ana fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de mim, e não te esqueça da tua serva, mas me conceda um filho homem, porque ela queria um filho homem. Ela sabia o que ela queria diante do Senhor, e ela prometeu que dedicaria ao Senhor por todos os seus dias sua vida, e o cabelo e a barba jamais seriam cortados. Quando Ana fala que não passaria navalha no cabelo porque esse era o sinal, irmãos, da consagração a Deus, relacionada com o voto do Nazireu, que o cabelo longo simbolizava que a pessoa estava preparada para servir ao Senhor. Então, quando Ana promete ao Senhor que não ia cortar o cabelo do varão e nem a barba dele, porque Ana estava dizendo: Senhor, o que o Senhor me dá, eu te entregarei e prepararei para ti. E esse era o voto de Ana, que o filho homem que Deus desse a ela ia servir a Deus por toda a sua vida. E Ana estava orando em silêncio, e Eli, o profeta, estava observando que Ana só movia os seus lábios e não orava sua voz. Por isso ele teve que ela estava embriagada. Eu estudei aqui, irmão, e eu vi que quando ele observa Ana ali prostrada diante de Deus em silêncio, ele condiz que ela esteja embriagada porque ela só movia os seus lábios. Porque naquela época era comum as pessoas entrar no templo, orar em voz alta, clamar ao Senhor em voz alta. Mas Ana não. Ana estava ali no seu propósito, no seu coração. Podemos entender que Ana não podia estar falando
em voz alta, mas por dentro ela estava gritando e clamando ao Senhor. E Ana, humildemente, quando Eli questiona ela, Ana diz a Eli que não estava embriagada. Ela explica que era uma mulher profundamente aflita e que estava se derramando a alma diante do Senhor, e por causa da dor não conseguia ter filhos, e das humilhações que sofria dentro de sua casa. Nem sempre ninguém sabe o que nós estamos passando, e vivemos numa vida do dia a dia, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe das nossas aflições. Deus sabe todos os dias das lutas que enfrentamos. E Eli respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele tens feito. Deus usa Elia para dar a Ana uma grande palavra profética. A oração dela foi ouvida depois de todos aqueles anos que ela passou. E Ana volta para o seu caminho, já não mais triste, porque ela teve a certeza, a convicção que Deus tinha ouvido as orações dela. Aquela palavra daquele profeta, do líder espiritual, animou mais aquela mulher. Aleluia. Aquela palavra foi o ânimo que ela precisava ouvir todos aqueles anos. E é nesses tempos que a gente precisamos ter sabedoria. Não devemos olhar para o nosso irmão que está do nosso lado, triste, desanimado, e achando que ele está em pecado, querendo apontar os erros dele. Não. Aleluia. Devemos saber primeiro o que está acontecendo com aquele irmão, para nós estender as nossas mãos. Nosso papel como igreja do Senhor nesses últimos tempos é estender as mãos. Talvez uma palavra que você possa dar para o seu irmão, você pode animar ele. Ele pode estar aqui com o pensamento que seja o último culto, que não está mais aguentando, que vai ser: hoje aqui é meu último culto, eu não sei mais o que eu faço. Mas a gente, com a sabedoria de Deus, chega até esse irmão com uma palavra de ânimo: Deus é contigo, Jesus te ama. A gente pode trazer um novo ânimo para a vida daquele irmão. E ele fez isso, usado por Deus. Ele trouxe uma palavra profética a Ana, que fez o coração dela se alegrar e ter a certeza que Deus estava ouvindo as orações dela, porque ela se deu conta que o Senhor tinha escutado o coração e que sua resposta estava a caminho. Uma coisa maravilhosa é quando sabemos que Deus escuta os nossos clamores, e sabemos que a qualquer momento a minha, a sua vitória pode chegar à nossa porta. E Ana volta para Ramá, para a sua cidade alegre, adorando ao Senhor. Senta com seu esposo, conta o que aconteceu. E Eucana conheceu a Ana aquela noite, e o Senhor lembrou de Ana, e ela ficou grávida. Aleluia. E Ana deu à luz um filho e pôs o seu nome Samuel. Glória a Deus. O que Deus tinha para Ana foi um grande homem que Deus levantou em Israel naquela época. Samuel foi o primeiro juiz de Israel, o primeiro homem a ocupar ofício de profeta. Ele foi um dos maiores varões de Deus, e viveu ele, ungiu Davi, cuja família, o Messias, nas últimas instâncias que o viveu. Então é isso que Deus tem para nós, irmão, melhor. Eu sei que todos nós que estamos aqui ainda tem sonhos, tem promessa, mas tudo vai acontecer no tempo de Deus. Aleluia. Porque, que nem como eu disse lá atrás, a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável. E para concluir, Deus ainda é especialista em realizar sonhos e propósitos. Que nessa tarde podemos aprender a fazermos propósito diante ao Senhor. Saber o que nós vamos pedir, mesmo que sabendo que os dias são difíceis, os dias de luta, mas também sabemos que ainda há um Deus que escuta um coração aquebrantado. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus, que maravilha. Não, André. Maravilha. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mas mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mas mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar,
eu tenho